distância, né, gente? Os colegas. E, eu acho que eu não falo somente por mim aqui em São Paulo, na parte da saúde física, mas a gente está vendo tudo em todos os profissionais que trabalham nessa área da cirurgia bariátrica. Os nossos pacientes deprimiram muito o seu nível de atividade física, nós também, né, deixamos de nos movimentar. Eu sempre começo essa exposição em tempo de isolamento falando um pouco sobre o nível de atividade física que existe na América Latina e nos países versus os países europeus. Nos países europeus, a média de passos que se dá ao dia é em torno de 10, 12 mil passos. Na América Latina, isso é em torno de 3 mil passos. A gente já anda muito pouco aqui. E aí, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, deprime mais ainda o nosso nível de atividade física. E aí, a maior dificuldade que eu vejo, né, é uma mistura de muita coisa, principalmente, a Marcela pode falar bem melhor do que eu, essa questão da ansiedade, essa alteração do humor, isso afeta muito esses pacientes nesse período, e isso impacta diretamente na desmotivação de fazer atividade física. Eles ficam totalmente desmotivados para fazer alguma coisa, em grande parte porque eles seguiam um plano, alguns que faziam, né? Seguiam um plano certinho de academia, a gente tinha sua rotina, e essa quebra de rotina atrapalhou muito e bagunçou bastante. Então, eu vejo eles muito atrapalhados com relação à gestão do próprio tempo. Né? Então, uma série de fatores externos associados a esse comportamento interno. E aí, respondendo a sua última pergunta, Felipe, a importância de tratar essa saúde pulmonar para esses pacientes, aí, especialmente os nossos pacientes os obesos, é que ter uma baixa capacidade pulmonar para esses pacientes, isso piora a sua condição para fatores de risco associados ao Covid-19. Legal. Karina, como que está sendo o acompanhamento nutricional, né? Eu voltei a fazer consultório semana passada, alguns pacientes voltaram ou em preparação cirúrgica ou pro pós-cirúrgico, e algumas rateadas, algumas escorregadas aconteceram aí nesse período, até porque o acesso ao alimento está muito fácil. Como que tem sido o acompanhamento nutricional pré- e pós-operatório nesse período? Você tem feito consulta online ou presencial? Como que você tem trabalhado isso? O que você tem para dizer para os nossos pacientes? Boa noite, olá a todos vocês, seus nossos pacientes e colegas também que nos acompanham. Sempre é bom nos reunirmos e conversarmos sobre temas relevantes e atuais, né? Na verdade, doutor Felipe, em um primeiro momento, início de março, nós tivemos acompanhamentos presenciais. No início da pandemia, ocorreu realmente né, as cirurgias foram desmarcadas, enfim, e alguns pacientes, sim, permaneceram com atendimento, realizando atendimento online. É claro que eu gostaria de frisar que o nosso conselho de nutrição, na verdade, nós estávamos autorizadas a realizar consultas online nutricionais apenas para aqueles pacientes que já realizavam acompanhamento conosco e que tinham realmente um diagnóstico prévio nutricional, uma primeira consulta. Considerando a pandemia, o Conselho Federal de Nutricionistas reavaliou justamente a necessidade e a importância para que nós pudéssemos nos adequar a esse cenário, e então, dessa forma, nós começamos, sim, a realizar, inclusive, as consultas nutricionais de pré-operatório, sendo a primeira vez. E no pós-operatório da mesma forma, né? Nós retornamos também aqui em Santa Catarina com as consultas presenciais, basicamente umas 2 semanas, com todos os cuidados que são exigidos e que são necessários e requerem. Então, alguns pacientes estão realizando as consultas, tanto pré quanto pós-operatório presenciais, e, entretanto, outros mantêm-se as consultas online. Então, é extremamente importante esse acompanhamento com a equipe multiprofissional, tanto no pré quanto no pós-operatório, para que possamos minimizar risco cirúrgico, principalmente com os pacientes pré-operatório, e no pós-operatório acompanhá-los com relação a esses cuidados nutricionais tão importantes e que contribuem diretamente com o sucesso do tratamento cirúrgico. E Karina, como que tem sido a adesão desses pacientes? Tem sido boa? Em um primeiro momento, não. A gente teve um pouco de dificuldade, acho que foi em todas as áreas, justamente a incerteza que nós estamos vivendo, e também incerteza de será que a minha cirurgia será realizada,
ou eu corro mais riscos enquanto obeso mórbido, né, com relação à questão da contaminação e exposição ao Covid, sou um grupo de risco, na verdade todos somos, mas sabemos dos fatores complicadores dos obesos, né, com relação à doença. E no início teve uma baixa adesão, a gente teve uma dificuldade, sim, alguns pacientes optaram também, até questão tecnológica, no primeiro momento, alguns não estão habituados, né? Eu já realizava algumas consultas online com os meus pacientes anteriormente, esse cenário, pacientes que residiam ou que são trabalhadores viajantes, né? Então a gente já realizava, mas houve sim uma resistência até pela questão assim da similaridade ou da proximidade com a questão tecnológica. Mas eu acredito que isso agora, considerando, é algo que a gente vai ter que manter por um longo período com mais uma opção como um acompanhamento, uma forma de estar presente também, né? Sim, com certeza. Carla, me conta um pouquinho qual é a importância de manter os exercícios respiratórios neste período de isolamento. Tem alguma dica que você pode dar para os nossos pacientes? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu adoro essas discussões multidisciplinares, eu acho que todo mundo aprende, todo mundo cresce, o paciente ganha e nós também. Então, vamos lá. Para mim, aqui também foi bem difícil, eu acho que no geral, o Brasil todo, né, essa coisa doida que aconteceu, que ninguém esperava, e também ninguém sabia exatamente como proceder daqui para frente. Então, os pacientes também ficaram perdidos, a gente também teve que aprender como fazer. Eu também acredito que a parte tecnológica influenciou bastante, mas agora a gente está conseguindo colocar as coisas nos eixos de novo. Organização, que o Marcos falou no começo, eu acho muito importante. Eles se perderam realmente, acho que a Marcela também pode falar melhor disso. E aí a falta de rotina total fez com que eles começassem a compensar na comida, desorganizar a parte emocional e aí parar o exercício completamente. E aí, para a parte respiratória, isso é horrível, porque a gente perde muita capacidade respiratória. No geral, ele já não tem muita consciência respiratória, então o volume que circula aí no pulmão é menor por causa da resistência abdominal, de uma maneira geral. Então, a capacidade respiratória tende a ser menor e isso cria muitos riscos no cirúrgico, né, durante o ato cirúrgico e no pós-operatório também, com dificuldade de saída do tubo, dificuldade depois para deambulação, pouca resistência nas atividades e várias outras disfunções aí. Então, é muito importante que a gente consiga se reorganizar e manter os exercícios respiratórios, porque se a gente está na fase de preparo para a cirurgia, todo momento que eu fiquei sem fazer exercício, eu estou perdendo. Eu estou perdendo capacidade respiratória, uma capacidade que, se eu treinei antes, eu até já ganhei, ou se eu ainda não comecei a treinar, eu já tenho a disfunção que vem da doença. Todas as alterações respiratórias e metabólicas. Então, é importante que a gente se organize, comece o treinamento respiratório e ele se mantenha com a maior frequência possível, para a gente manter capacidade respiratória, que é isso que diminui os riscos no ato cirúrgico e recupera mais fácil o paciente depois da cirurgia. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode começar de maneira simples, fazendo respirações compridas segurando, contando 3 segundos e soltando, respirações compridas associadas à movimentação dos braços, então abre o braço quando puxa o ar, só fecha o braço quando solta o ar, ou eleva o braço quando puxa o ar, solta o braço quando solta o ar, coisa simples, mas o importante é a gente manter a respiração sempre o mais coordenada e o maior possível, não os volumes baixinhos que a gente está acostumado a ver nos nossos pacientes. Perfeito. Marcela, boa noite. Marcela, a gente está falando um pouquinho de teleconsulta, né? A gente tem tido uma adesão legal, mas eu acho assim que a parte dos psicólogos, psiquiátricos foi o que mais teve um ganho aí com a teleconsulta. Eu tenho alguns pacientes que falaram assim, ó, eu não vou mais no consultório do psicólogo, eu vou fazer agora tudo por distância que fica mais fácil. Marcela, conta pra gente, como que é cuidar da saúde mental nessa época de pandemia, né? O que você tem observado nos nossos pacientes a respeito da saúde mental dele nesses momentos? Eu tive a oportunidade tive que ficar 10 dias isolado em casa, porque minha esposa acabou tendo o Covid, acabei ficando isolado por precaução, e ficar 10 dias em casa é complicado. Tem gente que está aí há 60 dias tendo que ficar em casa. O que a gente pode falar para esses pacientes da gente? Boa noite, obrigada pelo convite.
sempre, né, como os colegas falaram, eu também adoro essas interações, né, interdisciplinares, eu sempre aprendo pra caramba, né? Eu acho que hoje em dia a saúde ela é interdisciplinar, não tem como para onde a gente correr, né? Mas Felipe, a gente teve um ganho, de procura, um aumento de procura, não só de pacientes da área de cirurgia bariátrica, eu tive um aumento de procura, né? Depois eu falo um pouco mais sobre isso, de pacientes de pós-operatório muito grande, né? Uma coisa assim, estatisticamente significativa, vamos dizer assim, de pós-operatório, de pré nem tanto, mas assim, pacientes de terapia também, tive uma procura maior. Só que aí toca também numa questão que é financeira, né? Então tá todo mundo com essas incertezas financeiras, a gente também teve que acabar, né, também negociando valores e etc. Mas a procura até que tem melhorado, assim, a cada dia mais que as pessoas estão se adaptando a essa questão da tecnologia, né, como a Karina falou, tem melhorado. Mas eu tenho alguns pacientes também que são 100% resistentes a essa questão online, não quero, quando você voltar eu vou de máscara, vou de roupa, vou como você quiser. Eu acho que também pela questão da privacidade, né, tem muitas pessoas que moram em locais muito pequenos, e que não tem muita privacidade dentro de casa, e a terapia exige muito isso, né? O processo psicoterápico, mesmo que não seja psicoterápico, a questão da cirurgia, quando a gente faz o preparo do paciente, a gente exige um pouco essa questão do sigilo e da privacidade, e em muitas situações eles não têm isso. Eu tenho paciente que eu atendo ele dentro do carro, né, para poder ter isso. Mas respondendo a sua pergunta, né, eu vou começar de trás para frente, né? Então, eu vou pegar minha colinha, né? Porque senão começa a me empolgar e aí eu não volto. Então, com relação aos pacientes, eu tenho recebido algumas queixas relacionadas principalmente à dificuldade de adesão, né? Adesão à dieta em si, adesão ao programa alimentar, seja pré, seja pós-operatório, né? Então, eu tenho tido essa dificuldade de adesão, por conta, né, como você falou, doutor Felipe, está em casa, a comida está muito disponível, a rotina mudou, aí as incertezas que essa pandemia tem gerado um nível de ansiedade muito grande e um mecanismo de fuga que a gente tem muito rápido, muito fácil e muito bom, é comer, né, e é aprendido isso desde pequenininho, né, uma questão de aprendizagem que a gente tem, e aí isso aí já é outra live que a gente faria, né? Então, culturalmente, a gente aprende que a comida alivia, que a comida traz prazer, né? Você não chama ninguém para sua casa para a gente, vamos comer um pé de alface maravilhoso, né? Não faz isso, né? Então, essa ansiedade que vem dessa incerteza do que vai ser amanhã, será que eu vou estar empregado amanhã? Será que eu vou pegar o Covid? Será que minha mãe está bem? Quando é que eu vou poder abraçar minha mãe de novo? Será que a minha avó está bem? Os meus filhos? Será que eu vou conseguir pagar a escola? Que não. Então, isso tem gerado muita incerteza, muita ansiedade, muita angústia de não saber o que vem aí. E aí procura alívio imediato, que muitas vezes é a comida, e aí vira aquela bola de neve, e aí não consegue fazer atividade física, e aí, né, até por questões fisiológicas mesmo, né, que a gente chama de preguiça, e que não é preguiça, muitas vezes até uma deficiência nutricional, porque não está comendo direito, e aí vira, né, às vezes é muito mais reforçador ficar ali, fugir daquele momento ali deitado na cama e tal. Então, eu tenho recebido essas queixas, muita queixa de insônia, tá? Então, essa questão do sono é uma coisa que realmente tem tido essa queixa. Muita queixa do comportamento de beliscar, né, o beliscar frequente, e a compulsão alimentar também. Então, assim, especificamente falando do paciente bariátrico, eu tenho recebido bastante isso, e tudo gerando assim, poxa, eu não vou... O paciente operado, geralmente ele diz assim, cara, minha meta era essa e agora não vou atingir. Eu falo, você não vai atingir mesmo. Mesmo que você aderir à sua dieta, você não vai atingir. O seu metabolismo é outro agora. Que o Marcos falou muito bem no começo, né? Mudou, a atividade diminuiu. Então, eu incentivo ele a procurar. Então, é a primeira dica que eu dou, né? Que você falou assim, o que você fala, o que a gente pode falar para os nossos pacientes? Então, uma das primeiras dicas que eu dou, principalmente para os pacientes que no pré, tanto no pós, estabeleça novas metas. Você vai ter que estabelecer nova meta. O momento é outro. A meta antes da cirurgia, antes da pandemia, não é igual a meta agora. Se você tinha que perder tantos % de gordura,
você não vai conseguir agora, mesmo que você, né, porque você está menos ativo. Outra coisa que as pessoas, que eu tento ensinar os pacientes a se respeitarem, a respeitar esse momento. Entendeu? Eles se sentem errado sentir ansiedade? Claro que não, eu também sinto, eu também estou ansiosa, eu também não sei se eu vou conseguir pagar a escola dos meus filhos, né? Depois, eu não sei como é que vai ser. Né? Então, assim, ensinar isso, essa questão do autorrespeito, estabelecer novas metas, e isso ele só vai conseguir se ele conversar com o nutricionista dele, se ele procurar até o próprio cirurgião, né? E expor, né? Ó, eu tô com dificuldade, porque eu tô em casa, minha rotina tá outra, eu tô com os meninos, eu tô assim, eu tô assado, vamos estabelecer novas metas, né? Então, eu acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão da rotina, que eu acho que a Carla mencionou um pouco essa questão da rotina, né? Do sair da rotina, como isso atrapalha. Então, criar uma rotina, isso é fundamental, é um comportamento extremamente difícil, não é fácil, a gente pensa que é fácil, cria uma rotina. É muito difícil criar uma rotina, e nós, da psicologia, temos ferramentas muito interessantes para ajudar. Eu sou analista do comportamento, né? Então, na análise do comportamento, a gente tem algumas ferramentas bem interessantes para ajudar o paciente a criar uma rotina, e uma rotina, gente, que seja plausível com suas necessidades. Não é a rotina que teu vizinho faz ou que aquela blogueira do Instagram faz, né? É a rotina que se respeite, que é compatível com as suas necessidades. Se você é um paciente operado, a sua rotina vai ter que ser X. Se você é no pré-operatório, sua rotina vai ser Y. Se você não é operado, sua rotina é outra, né? Então, por isso que é importante. A prática de atividade física, né? Eu e o Marcos, a gente tem conversado um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da prática de atividade física, o tanto que ela precisa ser incorporada na rotina das pessoas, e as pessoas precisam entender que não é ou eu faço atividade física ou eu não faço. É um processo de aprendizagem, né? Então, é um processo de aprendizagem que tem dias que a pessoa que ela não precisa correr 5 horas no parque, 2 horas para falar que fez atividade física, né? Ela, às vezes, sentar e levantar da cadeira algumas vezes. Então, respeitar a sua condição, respeitar o que acho que depois o Marcos e a Carla podem falar melhor sobre isso, eu não vou entrar nisso, é porque quando começa com atividade física eu me empolgo, o Marcos sabe. E eu falei, estabelecer novas metas, e outra coisa, gente, que é a minha área, né, que é a minha área que eu fiz no meu doutorado, é uma área que eu exploro muito, quem me conhece sabe, que é a questão do apoio social, né, o apoio familiar, né, então é uma variável muito importante aí, você sensibilizar a sua família de que tá difícil. Você falar, tá difícil, me ajuda, eu preciso de ajuda. Né? Eu preciso que esse bolo não seja feito, porque se tiver, eu vou comer. Então, não é para fazer o bolo. Galera, vocês conseguem me ajudar? Né? Então, sensibilizar a rede de apoio para esse momento que todos estão vivendo. Então, assim, são as dicas que geralmente eu tenho trabalhado junto com os pacientes individualmente. Legal. O Marcos, a Marcela falou um pouquinho, uma grande dificuldade que a gente tem na nossa rotina normal, tá? Esquece o período de pandemia, é a nossa perda de massa muscular no pós-operatório desses pacientes, né? Agora, nesse período de pandemia, como que a gente pode fazer para tentar preservar essa massa muscular, fazendo algum exercício dentro de casa? E acho que até levando o gancho, você vai falar um pouquinho, a sociedade está lançando uma campanha, né? Eu Pratico Saúde. Explica para a gente o que é essa campanha aí, vamos chamar nossos pacientes para participarem. Legal. Então, essa campanha, ela saiu do Núcleo de Saúde Física, né? A gente foi germinando isso aí, e a ideia é incentivar, né, os nossos pacientes através do nosso exemplo, a gente mostrar que faz exercício físico, nós como profissionais mostrarmos que a gente está fazendo, tem uma vida ativa, e servir de exemplo para esses pacientes para fazerem. Não é uma alteração de rotina que vai impactar, né, essa nossa prática diária de exercício físico. Então, é uma campanha entre nós, profissionais, e a gente fez no estilo desafio, né? A Carla deu essa ideia no começo, ela falou assim, vamos fazer um selfie aqui, a gente desafia cada um, e aí foi ganhando corpo, né? E tá como tá. Né? Essa campanha, esse desafio está lançado, e vamos esperar aí para ver a adesão de todos os profissionais do Brasil. Com relação à parte de massa muscular, Felipe, eu sempre falo muito assim, não existe emagrecimento sem massa muscular, ponto.
né? Então, assim, a gente não vai conseguir mudar a composição corporal e manter o peso perdido sem ganho de massa muscular. Ontem mesmo, que curioso, eu estava vendo uma aula aqui no ambulatório da Unifesp sobre duas vertentes bem interessantes. Uma era sobre o combate ao sedentarismo, né, o quão ruim o sedentarismo é para a nossa saúde, e a outra é com relação à manutenção de peso perdido via somente ser possível, um dos fatores essenciais e um dos pilares é o ganho de massa muscular. Então, a gente não vai conseguir fazer a manutenção de peso perdido se a gente não tiver essa composição corporal adequada na nossa vida. E aí que vem as grandes questões que eu recebo na minha consultoria, que eu faço, né, consultoria online com os meus pacientes, a gente migrou, né, para consultoria online. Eles perguntam assim, mas professor, é possível a gente manter a massa muscular? A gente não tem academia, não tem, né, nem meu prédio está aberta a academia, como é que eu posso fazer? É possível ganhar massa muscular dentro de casa? A resposta é que sim, é possível e é muito importante que os pacientes tenham essa consciência, né? Através de exercícios físicos em casa, a gente pode sim fazer essa manutenção de massa muscular. É como a Marcela falou, a gente tem que adequar as expectativas, né? Estabelecer novas metas, novos padrões de corte, porque assim, ninguém vai virar um super-homem aí malhando em casa. Isso não, é muito difícil a gente chegar nesses níveis. Mas o mais importante é, se a gente adequar a um padrão de comportamento ao longo, né, da nossa rotina, a gente vai ter uma resposta significativa. E é sempre importante a gente ter isso como foco, né? A gente não consegue fazer uma real mudança de composição corporal. O que é a composição corporal? Essa troca, né, de gordura por massa muscular. A gente não vai conseguir se a gente não tiver uma rotina de exercícios físicos. Por isso que eu sou taxativo. Eu prefiro muito mais que meu paciente faça de pouquinho em pouquinho todos os dias, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos diariamente, para ele mudar um padrão, para ele adquirir um novo padrão de comportamento, do que ele fazer uma tarefa altamente extenuante uma vez por semana. Sabe? Então, é muito importante a gente, nessa fase agora, de novo, eu foco muito nessa questão da gente adquirir um padrão de comportamento, né? A gente tem que fazer isso aí virar um hábito. Né? E nada melhor do que estabelecer essas novas metas aí nessa fase. Marcos, não sei se ficou um pouquinho claro para quem está lá do outro lado, vendo a gente. Explica um pouquinho melhor como que os pacientes podem participar da nossa campanha. É bater uma foto? Sim, legal. Como que funciona? A ideia inicial era assim, a gente, como profissionais, nós vamos nos desafiar. Por sinal, Felipe, você escapou por isso aqui de ser desafiado por mim hoje. É que a gente só pode desafiar 3, né? Então, aí não deu. Mas qual é a ideia? A ideia é você fazer uma selfie, né, em casa, praticando exercício físico, você marcar a sociedade de cirurgia bariátrica com a hashtag Eu Pratico Saúde, e aí você vai desafiar outras 3 pessoas a fazer eu mesmo. A ideia é sempre criar essa grande rede de motivação e combate ao sedentarismo. Então, lembrando de novo, você faz uma selfie praticando exercício físico, você marca a Sociedade de Cirurgia Bariátrica com a hashtag Eu Pratico Saúde e você desafia outros 3 profissionais, outras 3 pessoas a fazerem a mesma coisa. Legal, excelente ideia, parabéns. Acho que eu estou vendo que está aumentando o número de fotos aparecendo ali no meu Instagram, ali no meu stories, ali, a cada dia, a cada semana. Karina, vamos falar um pouquinho, assim, grande dificuldade que a gente tocou um pouquinho no início, é o medo dos pacientes de recidiva de peso pós-obesidade, desses ganhos de quilos a mais, e com alimentação ali, muitas vezes nessa época que a gente comentou um pouquinho antes, de estar fácil acesso, favorável para ele. Como que as consultas podem ajudar esse paciente? Como que o paciente pode se beneficiar ou de uma consulta online ou de uma consulta presencial nesse momento? Felipe, pensando na recidiva de peso, vem muito ao encontro do que o Marcos acabou de colocar, assim como os demais colegas, a Marcela e a Carla. Quando a gente trabalha com recidiva da doença obesidade, a gente tem que pensar que o início do tratamento já inicia lá no pré-operatório, né? Nós não temos que pensar nisso no pós-operatório, com uma janela entre 2 anos e 5 anos, que é o que normalmente a gente acaba, em algumas situações, abordando os pacientes. Quando esse paciente inicia o pré-operatório,
todos nós trabalhamos, como se diz, com as cartas na mesa, colocamos todas as cartas na mesa para os pacientes e colocamos a importância que o pré-operatório, na verdade, é o início desse processo de mudança ou de adoção de bons hábitos, tanto alimentares, quanto comportamentais, quanto hábitos de vida. Então, assim como o Marcos, da mesma forma, colocou com relação à questão do hábito do desenvolvimento do exercício físico, a questão do hábito da alimentação adequada e saudável e factíveis, como todos colocaram, que nós precisamos trabalhar com metas factíveis com os nossos pacientes. E a nutrição não é diferente, né? A nutrição, ela faz ser necessário com que trabalhamos realmente com adequações de acordo com essa rotina que esse paciente está vivendo nesse momento. Ok, pensando na recidiva de peso, da mesma forma, por vezes a gente sabe que a longo prazo nós temos um certo abandono dos pacientes, né, de follow-up, de acompanhamento com as equipes. Normalmente quando o paciente sente-se bem, ele acha que está tudo certo e que não tem necessidade de realizar o acompanhamento. Entretanto, nós temos conhecimento e sabemos que o acompanhamento e a proximidade com a equipe, ela acaba contribuindo diretamente para a manutenção desse peso saudável. Não estou falando em peso teórico, mas precisamos falar em peso saudável, peso factível, né? O peso também com que a pessoa se sente bem. Nós precisamos valorar esse aspecto também, não apenas a questões teóricas, né? E o acompanhamento na recidiva ou a orientação desse paciente, nós temos que estar muito próximo e resgatar alguns aspectos alimentares importantes. Dentre esses, realmente, o consumo de alimentos com qualidade, com uma boa fonte proteica, que também contribuirá para a questão da manutenção da composição corporal e aumento da massa muscular. O consumo de alimentos ricos em fibras, isso envolve também o consumo de prebióticos, que irão contribuir para a saudabilidade da nossa microbiota intestinal e, com isso, uma melhora, uma eficácia na absorção dos nutrientes. O uso dos probióticos também lácteos, ou seja, nós precisamos estimular os nossos pacientes a consumirem alimentos, comidas, porque, por vezes, nós não podemos ser profissionais que contribuam com aquela fórmula ou receita mágica, né? Nós todos aqui são professores também, né? Trabalhamos com ciência e com cientificidade, e é dessa forma que nós translacionamos isso para o nosso dia a dia na prática clínica, né? Nós trabalhamos todos com ciência e com embasamento científico, e é isso que nós fizemos com os nossos pacientes. Então, a recidiva de peso, ela é extremamente complexa. A gente sabe que a obesidade, a magnitude dessa doença, a potência dessa doença, por isso que o acompanhamento, ele não restringe-se apenas ao cuidado alimentar na recidiva, e sim de todos os membros da equipe que estão aqui. Mas, especificamente, a nutrição, ela tem, sim, um ponto-chave em trabalhar as escolhas alimentares, né? Juntamente, claro, com a psicologia, a fisioterapia, o papel do profissional da educação física da mesma forma, mas como trabalhar escolhas alimentares saudáveis e factíveis, adaptando aos aspectos culturais, aos aspectos sociais e econômicos dos pacientes. Porque eu sempre falo, suplementar, prescrever suplementação para o paciente que tem, digamos, condições financeiras é muito fácil. A gente pode seguir um guideline, um protocolo maravilhoso. Entretanto, nós sabemos agora, há poucos dias saiu a última publicação no Vigitel 2019, o quanto aumentou o percentual de pacientes e pessoas obesas no nosso país, e isso é muito preocupante, e nós somos responsáveis por atender essa grande massa. Nós precisamos cada vez mais atender uma grande massa e adaptar justamente questões alimentares, nutricionais, suplementação, de acordo com o que é factível para que essas pessoas consigam realizar o tratamento cirúrgico e que evitem realmente a recidiva da doença, né? Então, isso é algo que a gente tem que estar nós devemos estar muito próximo dos pacientes, né? Esse vínculo é extremamente importante de toda a equipe. Então, eu acredito que dessa forma a gente consegue. Eu acho que o importante é aquilo que a gente tenta bater na tecla sempre, né? A gente está falando de uma doença, né? Do paciente portador de obesidade, que a cirurgia não vai fazer um milagre, que aquele acompanhamento que ele precisa ele vai precisar durante e ele vai precisar após, que ele não vai poder largar aquilo tudo e falar, não, agora eu operei e não preciso me preocupar mais com nada. Carla, até falando um pouquinho aí sobre tratamento multidisciplinar, uma das dificuldades que a gente tem um pouco, algumas vezes, no pré-operatório é fazer aquele paciente entender o papel de cada parte para que ele tenha o melhor resultado dele cirúrgico. Então, a gente briga para ele perder peso, a gente briga para ele começar uma atividade física, a gente briga para ele
tratar um pouco a cabeça, a parte mental dele, porque a gente sabe que a ansiedade é um fator que impacta muito nesse resultado. E a gente também sabe que a fisioterapia, ela faz uma diferença para a gente, assim, imensa. Só que tem horas que é difícil de convencer o paciente. Explica para eles qual a importância da fisioterapia no antes da cirurgia, por favor. É bem difícil convencer o paciente, eu entendo vocês, porque eles chegam para a gente falando, eu só estou passando aqui porque o cirurgião mandou, porque eu não tenho dor, eu não tenho nada, então eu não quero fazer fisioterapia. Então, parte da primeira sessão a gente gasta explicando para o paciente que ele não vai lá porque ele tem dor, ou porque as costas, ou porque o sono, não, é isso. O que a gente tem principalmente no pré-operatório é um foco muito importante em prevenir o maior risco de complicação, até maior em porcentagem do que a própria cirurgia, que são as complicações respiratórias. Então, na maioria das equipes, no Brasil todo, e aí nos Estados Unidos também, o foco maior do trabalho fisioterapeuta pré-operatório é prevenir complicação respiratória e circulatória no ato cirúrgico e no primeiro mês, porque as complicações respiratórias ainda podem acontecer até, em média, 3 semanas depois da cirurgia. Então, é o fisioterapeuta que vai trabalhar com o paciente essa capacidade respiratória, essa consciência respiratória, melhorar toda a oxigenação do organismo como um todo e preparar o paciente para o despertar depois do anestésico e principalmente para o paciente estar consciente de que quanto antes ele acordar e quanto antes ele sair da cama, mais rápido vai ser a recuperação para ele depois, mais rápido ele vai embora para casa. Hoje, os protocolos de artigos mostram isso. Quanto antes o paciente levantar do leito, mais rápido ele vai embora para casa. Então, é bom para todo mundo. Eu brinco isso com eles. Eles podem me odiar agora no primeiro dia, mas quando eu chegar no hospital e vocês acordarem, levantarem e forem embora para casa à noite, para mim, ganhei. Acabou, tá tudo certo. Porque daí o risco de complicação é sempre menor. Então, quanto mais a gente conseguir condicionar esse organismo, conscientizar esse paciente, treinar essa capacidade respiratória, menores são os riscos e melhor é a recuperação desse paciente. Essa é a maior importância no pré-operatório. Ô, Carla, como que a gente trabalha isso no pré-operatório? Que a gente pode... Vamos esquecer um pouquinho a pandemia, a gente está num momento atípico. Mas como que a gente pode preparar esse paciente antes? Então, tem que treinar. Não tem outra fórmula, assim. Não é, vem um dia, passa um dia na física, eu vou te explicar tudo como é, você vai para casa, volta na véspera que vai dar tudo certo. A chance, ela existe, mas ela é pequena. O cirurgião lá de Taubaté, ele costuma falar assim, é igual o time de futebol. Você pode jogar com um que treina todo dia, você pode jogar com um que se reuniu no fim de semana e deu certo. Pode acontecer, mas a chance de ganhar é de quem treina todo dia. Então, tem que treinar. Músculo, a gente fala bastante isso, ele se adapta. Aliás, o organismo como um todo se adapta, né? A gente consegue fazer com disciplina e organização, rotina, a gente consegue fazer com que as atividades aconteçam e o corpo se adapte a isso. A parte respiratória não é diferente. A gente respira com músculo, por diferença de pressão. Então, a gente precisa treinar. Como que a gente faz lá em Taubaté? A gente reúne os pacientes numa fase normal, não agora na pandemia, que a gente está fazendo bastante online também. Mas, em média, 2 meses, eles fazem preparo respiratório, treina consciência respiratória, volume pulmonar, mobilidade torácica, treina o despertar, como que sai da cama, como que vai andar nos primeiros momentos, lembrar que não comeu direito, que ainda está anestesiado. Então, todo esse preparo a gente faz com eles antes do dia da cirurgia. Aí, no dia da cirurgia, eles vão para o hospital, a gente pede para fazer os treinamentos, né, os exercícios respiratórios antes de ir para o centro cirúrgico, e a gente deixa eles bem treinados o suficiente para eles despertarem da anestesia respirando do jeito que a gente ficou falando durante o treinamento. Então, é outra coisa que eles brincam. A gente acorda lembrando de você falando, puxa o ar, respira assim, solta o ar, respira assado. E aí, quando a gente chega, é legal porque como o vínculo já foi estabelecido, quando a gente passa a visita no hospital, a gente entra no quarto e ele já fala, oba, vamos sair. Vamos levantar, vamos andar, eu quero ir embora para casa. Então, a gente não tem muito problema, porque esse vínculo também foi criado no pré-operatório. Isso é muito importante. Ótimo, perfeito. Marcela, uma dúvida que tem aparecido muito no consultório é o seguinte, agora a gente está voltando aos pouquinhos aqui em São Paulo, alguns grupos a operar,
mas por um momento as cirurgias eletivas ficaram todas paradas, né? E aí tinha muito aquela dúvida do paciente que era candidato à cirurgia bariátrica. Eu começo o meu preparo agora com psicólogo, psiquiatra, eu espero, vale a pena, não vale? Para quem está ainda assim nessa dúvida, qual a opinião do especialista, Marcela? Lógico que vale a pena. Assim, mas eu acho que é importante essa pergunta, até para você, para esclarecer um pouco para os pacientes, né, que querem fazer cirurgia bariátrica, né, principalmente de pré-operatório, e para a população também, acho que é um mito muito grande que ainda existe, de que o papel do psicólogo é de avaliar o paciente, se ele é doido, se ele não é doido, se ele é são, se ele não é. Né? Então, às vezes, ele já chega no consultório assim, não sei porque eu estou aqui, eu não sou louca. Então, assim, ainda existe esse estigma, né, do psicólogo. E o nosso papel na cirurgia bariátrica, né, falando mais especificamente da área, ele vai um pouco além da avaliação, né? Ele vai muito além da avaliação, até porque diagnósticos psiquiátricos não são contraindicações para cirurgia bariátrica, né? Não é contraindicação. O paciente bipolar, ele pode operar, o paciente esquizofrênico pode operar, se ele tiver condições de aderir ao tratamento, ele pode operar, então não é contraindicação. Então, alguns pacientes, às vezes, eles chegam achando, qual é o teste que você vai me aplicar? Eu, Marcela, não trabalho com testes, né? Nunca trabalhei, não tenho nada contra, tá, gente? Mas é porque eu nunca trabalhei com testes. Então, o nosso papel, ele vai, eu costumo dizer, a gente prepara o paciente para a cirurgia bariátrica. Então, vale a pena, sim, ele procurar, porque é um processo. Eu acho que, assim, reunir um pouco tudo que vocês estão falando, o paciente, ele precisa entender que a cirurgia, ela tem exigências. Ela é uma ferramenta, eu acho que é uma palavra-chave que a gente usa muito, né? E que a cirurgia, ela tem exigências. E essas exigências são comportamentais. A maioria delas, né, são exigências que são comportamentais, que envolvem a prática de atividade física, a mudança alimentar, a questão respiratória. Então, assim, até os medicamentos ou as dicas que o cirurgião dá para melhora da cicatrização e etc. Então, são mudanças comportamentais que vão desde o primeiro dia pré-operatório, inclusive até, né, desde o primeiro dia ele procura o cirurgião, até daqui a 10 anos. Né? Isso envolve um processo. Então, o paciente ele tem que entender que é um processo de aprendizagem. E nós, psicólogos, quando eu falo em preparo, a gente tenta sensibilizar esse paciente sobre esse processo. E que vão ter dias que ele vai errar. É igual aprender a ler, escrever, aprender a correr, aprender a uma coisa nova, a gente erra, aprender a falar. Eu costumo sempre dizer que é falar uma língua nova. Você não vai para uma aula de inglês e sai falando inglês. Né? Você erra, você fala errado. O importante é você conseguir se comunicar. Então, é a mesma coisa. Então, é um processo. Tem dias que você vai se dar bem, que vai ser fácil, que você fez direitinho, praticou sua atividade física, comeu sua fibra, comeu sua proteína, fez os exercícios, tudo direitinho. Vão ter dias que você vai comer aquele pacote de biscoito. E a ideia é não se culpar. Então, tirar essa culpa, igual você, doutor Felipe, falou, da questão da obesidade. Então, a gente está nessa campanha dessa mudança de paradigma, né, de que a obesidade ela é uma doença, tirar esse estigma, tirar essa culpa do obeso. Então, eu acho que, assim, vale a pena, sim, porque o psicólogo, ele tem ferramentas, ele tem técnicas para otimizar esse processo de aprendizagem, para otimizar essa adesão ao tratamento do paciente, desde o pré-operatório, que a gente sabe que é importante, né? A gente já está vendo aqui a importância, até o pós-operatório para a prevenção de recidiva da obesidade. Tá? Então, acho que vale a pena, a resposta vale super a pena, inclusive agora também, porque, assim, para quem locais aqui ainda não começou as cirurgias eletivas, né? Deve estar começando em breve, mas, assim, pela última notícia que eu tive, se algum cirurgião de Brasília estiver me assistindo e falar, por favor, me corrija aí, né? Mas o que vale a pena, até porque o paciente também se sente que ele já está no processo. Então, se ele começar já esse preparo com nutricionista, com educador físico, com fisioterapeuta, agora antes, porque ele não vai poder operar, mas ele já sente que ele está no processo, ele já vai começando a enxergar que é um processo, que não é chegar lá na mesa de cirurgia e operar e sair magrinho, né? Então, vale super a pena, né? Para ele entender que é uma doença e que ele está num processo de tratamento que vai desde o dia que ele decidiu fazer a cirurgia bariátrica. Perfeito, Marcela. Marcos, a gente já participou de outros Body Lives falando muito sobre
massa muscular, perda, atividades que a gente consegue fazer dentro de casa sem precisar fazer nada muito fora do comum. Uma das preocupações que a gente já tocou um pouquinho antes aqui no Body Live, essa perda de massa muscular, esse sedentarismo que pode fazer isso, causar um impacto nesse paciente a curto, médio e longo prazo. Como que esse paciente pode preservar essa massa muscular dele fazendo um exercício dentro de casa? Isso é factível? Ou se ele não fizer isso, qual o impacto que isso pode causar para ele? O primeiro impacto, Felipe, que a gente vai perceber se o paciente não tem essa adesão, se ele perde, né, se ele fica inativo, né, o primeiro impacto da hipocinesia realmente vai ser o aumento do fator de risco para recidiva. Então, esse paciente corre muito risco de voltar a ganhar peso. O Dr. Bruno Halper uma vez falou numa palestra no 9 de julho aqui, uma analogia bem interessante. Ele falou assim que o processo de emagrecimento ele é igual a uma pessoa tentar andar na escada rolante ao contrário, né? Então, você precisa fazer, continuando os mesmos esforços, né, para manter o mesmo lugar. Né? Não adianta essa questão de, eu vou atingir o meu peso e eu vou relaxar. Não existe, não tem lógica isso aí. Né? Então, não é porque você está com uma academia fechada, ou o espaço onde você estava que está fechado, que você vai esperar esse espaço abrir para você voltar. Gente, a gente não tem previsão. Né? Mesmo quando liberarem os espaços, a academia é um espaço muito contagioso se a gente for olhar, né, a grosso modo. Né? O estudo belga que saiu ultimamente sobre a questão de a distância que a exalação do ar atinge na pessoa que está correndo, chega a 10 metros. Então, imagina uma pessoa correndo na esteira, ela exala pode chegar até 10 metros. Né? Então, é um espaço muito difícil a gente manter um ambiente antisséptico, asséptico na academia. Então, a gente não tem que... O recado que eu falo para os pacientes, não espere a academia voltar para você se exercitar, porque os riscos de você perder massa muscular nesse processo é muito alto. E se você perde massa muscular, toda uma cascata de aumento de risco de comorbidades vai aumentar. Eu queria dar uma dica para os nossos pacientes que estão vendo aqui no Instagram e no Face, sobre a primeira questão que eu falo, que é o combate ao sedentarismo e ao tempo de permanência sentado. Olha só, gente, o American College fala o seguinte, para cada hora que a gente passa sentado, nós temos que passar 10% deste tempo em movimentação. Tá? Para cada hora de permanência sentado. Isso também serve para a gente, viu, pessoal? Está aqui no Body Live, tá? Para cada hora que a gente fica sentado, nós temos que fazer 6 minutos, né, 10%, de permanência em locomoção. Se você fica 2 horas, já são 12 minutos, e assim por diante. Tá? Isso teve um fator de impacto muito positivo no controle de peso. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que combater é o tempo de permanência sentado. O segundo fator é com relação aos exercícios físicos em casa. E aí eu geralmente passo, são 4 exercícios bem simples, que é o sentar e levantar, ficar na ponta do pé, levantar os braços lateralmente e fazer uma flexão de braços na parede, que eles não precisam de recurso tecnológico, de aparelho, de nada, né? São trabalhos bem funcionais, que a gente já consegue estimular o paciente a se manter ativo nesse período. Tá? Então, sendo bem prático nesse aspecto. Tempo de permanência sentado, né? Por favor, não passem mais de 2 horas sentados, e para cada hora de permanência sentado, tem que passar 10% desse tempo em movimento. E o segundo fator são esses 4 exercícios de fortalecimento muscular em casa. Interessante. Para quem até quiser ver um pouquinho esses exercícios, a Cristina Aquino, num Body Live, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, ela demonstrou tudo online, só visitar o Facebook da sociedade, tem lá como fazer os exercícios, vários exercícios, é bem interessante esse Body Live que a Cristina fez, que eu tive o prazer de moderar também, e foi bem interessante. Até para a gente não esquecer um pouquinho o pessoal que está no Facebook, a conversa está muito boa, eu vou me permitir responder uma pergunta. A Milene pergunta se a avaliação para a cirurgia pode ser feita online. Eu acho que, assim, a gente percebeu que hoje, é claro que é caso a caso, individualizado, com certeza em algum momento o cirurgião ou algum outro profissional da equipe multidisciplinar vai querer ver o paciente no consultório, mas hoje, até por causa desse momento que a gente está vivendo, uma boa parte dessa avaliação multidisciplinar dá para ser feita por via online. Acho que hoje a gente tem
segurança para fazer ela, uma avaliação nutricional, uma avaliação psicológica, a própria consulta com o cirurgião. Eu tenho feito algumas consultas e isso tem se mostrado adequado e não tem levado a nenhum tipo de prejuízo para os pacientes. E, Marcos, tem uma pergunta aqui do Tiepo, que ele pergunta o seguinte: indivíduos obesos geralmente apresentam osteoartrite, tá? Treinar em casa sem nenhum aparelho é viável para estímulos hipertróficos? Muito, muito. Só que assim, a gente precisa observar o grau de osteoartrite, de preferência fazer uma avaliação prévia, verificar se tem alguma contraindicação específica, mas via de regra, não existe uma generalização de contraindicação para o caso, né? A não ser que esse paciente tenha uma condição muito complicada que não tenha como exercitar. O que a gente coloca é assim, geralmente, condições artrológicas têm uma reparação. A gente pode fazer uma reparação muscular. Então, o músculo, ele deixa mais saudável a articulação, né? Então, quanto mais fortalecida a musculatura, melhor está a sua articulação. Então, uma condição artrológica complicada, né? Você está com uma osteoartrite, você está com uma condromalácia, etc., né? Hérnia, etc. Avaliando o caso a caso, a gente pode sim fazer uma prescrição para fortalecimento muscular. De novo, não estou prescrevendo nada. É Diego, né? Tiepo. Com T. Não estou prescrevendo nada. Estou dizendo que o ideal seria você fazer uma avaliação prévia para avaliar o seu caso e saber que tipo de conduta tomar. Tá bom. Bom, Karina, falando um pouquinho sobre suplementação nutricional, né, de proteica, de vitaminas e minerais, como que ela deve ser feita no pré e no pós-operatório? Neste momento agora da pandemia, ela se torna mais importante? O paciente deve mudar alguma coisa? E eu queria saber sua opinião sobre aqueles famosos shots de imunidade. Devo usar, não devo? O que é isso? Vamos explicar um pouco do que está do outro lado. Olha, eu acho que toda... Vamos polemizar um pouco aqui. Então vamos lá. Primeiro, vamos ao pré-operatório. Primeiro, vou começar pelo final. Suplementação, não existe a suplementação de vitaminas e minerais ser mais importante nesse momento. Ela é importante sempre, o paciente bariátrico, tá? Sempre. Não é que ela é mais importante agora. No pré-operatório, a gente realiza suplementações, sim, mediante apresentação de deficiências nutricionais. É claro que a gente consegue avaliar isso por meio do consumo alimentar e dos exames bioquímicos, que é um dos métodos de avaliação nutricional, que também, todas as equipes têm seus protocolos de exames pré-operatórios, e os exames que dizem respeito aos aspectos nutricionais, normalmente também estão inseridos nesse protocolo. Mediante deficiência, sim, nós realizamos a suplementação nutricional pré-operatório. Claro que comumente, pela característica da doença, a vitamina D, mas mesmo com o acompanhamento, os endocrinologistas que serão os responsáveis por dosagens mais elevadas, a gente sabe que nós não vamos conseguir corrigir, né, essa deficiência pré-operatória, enfim. Entretanto, a gente constata uma deficiência bem importante e corriqueira de vitamina C, vitamina B12 e, da mesma forma, algumas vitaminas lipossolúveis. A vitamina A, por vezes, também, a gente está encontrando algumas deficiências. Então, essas vitaminas são repostas, sim, já no pré-operatório. Com qual objetivo? Justamente em função da redução do consumo alimentar pós-operatório, independente da técnica cirúrgica, se tiver componentes somente restritivos funcionais ou restritivos funcionais com desabsorção, enfim, é importante que esse paciente ele fará o uso de suplementação vitamínico-mineral, se necessário, já no pré-operatório. Tá? Isso é mediante a avaliação individualizada. Ok? Pós-operatório. Pós-operatório também, nós realizamos as avaliações individualizadas. A reposição de suplementação, ela tem que ser individualizada, não é uma receita de bolo. O guideline recomenda que tem que ser 2 comprimidos ou 1 comprimido de acordo com tal, né, determinada técnica. Não, ela é individualizada. Nós precisamos avaliar esse paciente e personalizar e individualizar a suplementação de vitaminas e minerais, tanto no pós-operatório. O que é importante ressaltar, Felipe? É uma suplementação. Isso significa o quê? É algo suplementar, complementar à alimentação adequada e saudável. Então, esse é o objetivo da suplementação.
Aí tu me pergunta, Karina, mas esses shots agora de imunidade, tu queres, em algum momento, inserido no processo ao longo do tempo, desde que tu tenha uma alimentação saudável, ele terá alguma contribuição? Ok. Agora, fazer uso de uma forma, de um shot de imunidade agora, nesse momento, considerando pandemia, ou deixar ou substituir polivitamínicos ou vitaminas minerais com essa finalidade, não tem justificativa alguma e não tem um embasamento científico adequado também para esse fim. É claro que esses shots, eles são adicionados de algumas especiarias, tem também alguns alimentos que são fontes de antioxidantes, vitaminas, minerais, mas não é uma fórmula mágica, até porque se nós estimularmos fórmulas mágicas para os nossos pacientes, todos conhecemos a história deles já no pré-operatório. Quantas dietas mágicas, alimentos superpoderosos que eles realizaram, que tiveram essa prática. Então, a equipe multidisciplinar, e como nós somos conhecedores da doença obesidade, é inadmissível que nós, profissionais ou nutricionistas clínicas bariátricas, recomendem ou prescrevam de uma forma única e pontual a utilização de determinados nutrientes ou fórmulas mágicas ou alimentos considerados superpoderosos com essa finalidade. A suplementação de vitaminas, minerais e proteína é algo que faz parte do tratamento, tanto pré quanto pós, desde que identificado as deficiências, e ele é muito importante o uso desses suplementos juntamente, de forma associada a uma alimentação adequada, saudável e factível de acordo com as condições de cada paciente. Eu tenho uma pergunta aqui, eu tenho mais algumas perguntas para a Carla, para a Marcela, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu queria dividir com todos, que é uma pergunta bem interessante, é da Elizabeth Bianchi. Ela fala que está gostando muito da live, mas ela pergunta o seguinte, ela está com tudo aprovado para a cirurgia, tá? Mas ela está protelando por causa da pandemia, que ela acredita hoje entrar no hospital é um meio de se expor demais. Qual a opinião da gente de adiar a cirurgia nesse momento? Marcela, vou começar por você. Vamos lá. A psicóloga. Aí eu termino comigo. Vamos lá. O psicólogo tem que resolver, né? Não, eu acho o seguinte, engraçado que eu passaria para o Felipe, porque eu acho que a gente primeiro precisa entender qual o comprometimento dessa obesidade na vida dessa pessoa, né? Então, quão comprometida ela está por conta da obesidade. Então, eu acho que esse comprometimento físico e social é aquela coisa da balança, né? Em termos de custo e benefício. Então, a gente já sabe que a obesidade é uma comorbidade e é um fator de risco, né, para o Covid, mas eu acho que é o que eu falei, a gente tem que avaliar ela de uma forma biopsicossocial para entender se o custo é maior do que o benefício, também qual hospital que ela vai fazer, em que região que ela mora, como que está a questão até da pandemia na região dela, porque a gente sabe que todos os estados estão sendo diferenciando. Eu acho que o médico tem que avaliar essa questão do risco, né, da obesidade dela, qual é o grau de risco, né, tem toda uma avaliação com relação a isso. Então, eu acho que você falou assim, vou jogar para a Marcela, mas... A Marcela já representou a equipe, já respondeu. É Elizabeth o nome dela, né? Elizabeth. Então, acho que, Elizabeth, você precisa primeiro verificar, né, conversar com a sua equipe, ver o que a sua equipe entende em termos de risco e benefício para você fazer a cirurgia agora. E como que está o seu estado, onde você mora, como que está essa questão se está uma coisa controlada, se o hospital onde você atende, onde você vai operar, pretende operar, como que está em relação a isso. Eu acho que até a questão do plano de saúde, se o plano de saúde prevê alguma coisa em relação ao Covid, eu acho que isso cabe para todos os pacientes, né? Ver essa questão do plano de saúde, como que eles estão operando em relação a isso, né? Porque está mudando muito de um plano para outro. Então, são vários fatores que ela precisa analisar, né? Para tomar essa decisão. Eu vou dar uma opinião baseada minha, isso não quer dizer que essa opinião representa a opinião da sociedade, tá? Eu sou do estado de São Paulo e a gente sabe que cada estado hoje está vivendo um momento particular, de um jeito particular. Em São Paulo, a hora que a gente tem olhado aqui, o nosso país é tão maluco que em São Paulo a gente consegue ter duas realidades muito distintas.
Enquanto você tem o SUS, que cada dia mais os leitos estão enchendo, não tem vaga para novos pacientes, a rede privada aqui na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, uma boa parte dela, os números, a curva achatou, os números estabilizaram, e tem muitos hospitais que estão vazios, que não tem todos esses leitos ocupados, tá? Eu, particularmente, voltei a operar essa semana, tá? Mas essa conversa é sempre muito particular com cada paciente. A gente tem que explicar os riscos. O que eu tenho conversado muito com os pacientes a nossa cirurgia ela não é uma cirurgia letiva, porque talvez se eu demorar muito para operar esse paciente, ele pode vir a ter outros problemas que podem impactar negativamente na vida dele, e caso ele tenha o COVID no meio de uma obesidade, um paciente diabético hipertenso, talvez o desfecho para esse paciente seja muito pior, e a cirurgia, quando você opera, você talvez traga um benefício para esse paciente. Outra coisa que a gente tem conversado muito tem alguns hospitais que têm montado alguns fluxos separados, outros hospitais que têm um ou mais outros hospitais, eles ficam dividindo, nesse hospital interna Covid, naquele hospital não interna Covid, e a gente tem conversado muito. O que eu tenho falado para meus pacientes é o seguinte: a gente tem toda uma norma de segurança, só que o Covid está aqui hoje, o Covid vai estar aqui daqui 2 meses, o Covid vai estar aqui de 6 meses, e talvez daqui 1 ano a gente não tenha achado uma vacina, e então a gente vai precisar se entender no momento. Claro que respeitando o paciente, aquele paciente que está receoso, não vale a pena a gente seguir em frente, porque isso não vai acontecer. Uma boa parte dos hospitais aqui de São Paulo, então, tem testado todos os pacientes antes. Então, o paciente é testado 2, 3 dias antes para ver se ele não tem o coronavírus, para não contaminar ele ou não prejudicar a cirurgia dele. As equipes de cirurgia e as equipes de enfermagem e técnicas de enfermagem também estão sendo feito coletas de rotina, geralmente a cada 10 ou 15 dias, para também garantir a segurança desses pacientes. E alguns hospitais estão totalmente separados. Tem UTI para quem é Covid, UTI para quem não é Covid, centro cirúrgico para quem é Covid, centro cirúrgico para quem não é Covid. Então, assim, a gente tem levado, não em todos os hospitais, mas quem nos trouxe segurança, a gente voltou a operar. E eu tive uma resposta até que bem satisfatória essa semana. Nós operamos 4 casos essa semana, os 4 casos evoluíram super bem, então foram de alta hoje, e não tivemos intercorrência nenhuma, 0 intercorrência. Então, acho que a pergunta da Elizabeth é muito válida, porque isso tem muita gente nos procurando no consultório, que querendo ou não, de uma hora para outra, você suspende várias cirurgias e o paciente estava naquela angústia de operar, de repente ele toma uma porrada ali, que ele fala, parei, para onde eu vou, para onde... Então, a gente tem voltado e tem conversado e sentido um pouquinho. É claro, tem toda uma parte burocrática, tem um termo que o paciente precisa assinar, porque o risco de contaminação não vai ser 0. A gente não tem como garantir isso para o paciente. Mas a gente tem feito algumas medidas de segurança para tentar levar esse risco ao menor nível possível. Tá? Bom, a gente está quase terminando, mas eu ainda tenho 2 perguntinhas que eu queria que a Carla e a Marcela, se pudessem ser bem sucintas para a gente terminar o Body Live de hoje. Carla, você falou um pouquinho sobre fisioterapia pré-operatória, né? E a gente bate muito na tecla para nosso paciente chegou no quarto, operou, levantar e andar. Ele precisa sair da cama. Fazer aquele respirãozinho ali, ele precisa usar o aparelho. Aquilo ali é só no pré-operatório imediato ou ele precisa continuar depois disso em casa? Como que funciona? Eu brinco com eles assim, tem que fazer para sempre. A rotina, ela tem que ser estabelecida. Uma coisa que eu acho muito importante, que deve ter ficado claro aqui com a opinião de todos, é que a gente precisa entender que esse tratamento, ele não é eu vou lá e vou operar, resolveu, vou lá e vou comer direito, resolveu, vou lá e vou equilibrar o emocional, resolveu, vou lá e vou fazer exercício, resolveu. Não é. Ele é um contexto. E é um contexto que funciona para nós também, que não operamos. Vai funcionar para a nossa vida, buscando função. Então, para isso, a gente precisa de disciplina, a gente precisa de rotina, a gente precisa de manter a atividade numa sequência, todos nós, e ele também. Então, fazer exercício respiratório, manter a atividade física, buscar um equilíbrio emocional, escolhas melhores alimentares, isso é o que vai ajudar o paciente a ter sucesso na sua saúde, não é só no ganho de peso ou no controle de peso. Isso também não é só antes da cirurgia ou depois da cirurgia. Isso é para a nossa vida. São as escolhas que a gente faz para buscar ter saúde, para todos nós. Então, exercício respiratório, sim, ele tem que ser enfatizado muito no pré-operatório? Tem, mas no pós-operatório também. E hoje a gente sabe que músculo é o que vai manter a gente saudável lá na frente, até quando a gente envelhecer. Então, o corpo vai precisar de músculo, vai precisar de equilíbrio emocional e alimentar, para a gente continuar tendo função.
Então, isso é para sempre, não é só no pós-operatório, ele é muito importante, no pré-operatório, no pós-operatório imediato também, mas ele tem que ser introduzido como uma rotina na nossa vida, na busca da saúde. Equilíbrio, disciplina, é isso que a gente vai ter que buscar para viver bem e envelhecer saudável. Perfeito, Carla. Marcela, até respondendo um pouquinho ao Flávio Pata, que fez uma pergunta para a gente, falar um pouquinho para a gente da importância do acompanhamento psicológico no pós-operatório nessa época de quarentena. E o Flávio disse que acho que a pior coisa do isolamento é a exacerbação do humor. Como que a gente trabalha com isso? Eu costumo, a gente tem que diferenciar duas coisas, né? As pessoas às vezes acham que faz a cirurgia e tem que fazer terapia, né? Não, tem uma coisa chamada terapia e tem uma coisa chamada acompanhamento psicológico, né? Às vezes o paciente faz um acompanhamento psicológico no pós-operatório e aí ele acaba tendo queixas ou demandas para fazer uma terapia. Então, quando eu falo em acompanhamento psicológico no pós-operatório, é igual ele tem que fazer acompanhamento nutricional, acompanhamento do cirurgião, né? Então, a gente precisa entender que o acompanhamento, ele visa otimizar os resultados da cirurgia, especificamente, é o que a gente chama na psicologia da saúde, é bem objetivo, né? Então, o objetivo do acompanhamento é para otimizar a perda de peso, otimizar a cirurgia bariátrica, otimizar a adesão ao tratamento. Tá? Então, por isso que é importante fazer esse acompanhamento. Um exemplo que eu sempre dou é que, às vezes, o paciente ele chega no pós-operatório, no consultório, e ele chega, às vezes, com assim, ó, baixo, indisposto, a Karina já vai, do que você acha que é, Karina? Aí, indisposto, aí fala assim, porque tá todo mundo dizendo que eu tô com depressão, né? Aí eu chego e pergunto, quanto tempo faz que você não vai na sua nutricionista, você não faz seu exame da vitamina do complexo B? Até sei qual é o complexo. Né? Aí ela, 1 ano. Aí eu falo, queria muito te atender e tratar sua depressão, mas... Né? Então, assim, por isso que é importante esse acompanhamento principal, gente, o acompanhamento com um psicólogo que entenda e que saiba de cirurgia bariátrica. Porque um psicólogo que não sabe de cirurgia bariátrica, ele vai te tratar para depressão. E eu não estou menosprezando o meu colega, não. É porque ele nunca estudou a área. Então, quando ele vê a pessoa com essas queixas, com esses padrões de comportamento, ele vai falar, isso aqui é tipo de depressão. Ele vai tratar. Então, é muito importante o acompanhamento, seja com um psicólogo que trabalha com bariátrica. A terapia, não. A terapia pode procurar quem você quiser, quem se formou vínculo, né? Mas o acompanhamento, no caso, para otimizar essa perda de peso, para prevenir problemas de saúde mental, para trabalhar com autoestima, com o novo corpo, adaptação, né, a nova realidade social, adaptação social, né, isso tudo a gente tem, né, estratégias específicas e, como eu falei de novo, psicólogos que trabalham com cirurgia bariátrica, que tenha essa especialização, que estudem o assunto. Perfeito, Marcela. Carla, Karina, Marcela, Marcos, queria agradecer. A gente passou até um pouquinho do nosso tempo aí, mas o bate-papo foi muito interessante. Queria avisar os... deletada, gente. hora, né? É 1 hora, já passamos um pouquinho. Queria agradecer a quem estava do outro lado no Facebook. Se teve alguma pergunta que a gente não respondeu, a equipe da Sociedade durante a semana vai responder isso para vocês pessoalmente e no Facebook também. Semana que vem, acabei de ter a confirmação, nós teremos também novamente mais um Bari Live, às 8 horas de quinta-feira. Quem estiver aí nos assistindo e quiser mandar alguma sugestão de tema, por favor, estamos aí à disposição e toda ajuda e toda ideia é bem-vinda. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, Marcos, como que é? Hashtag Eu Pratico Saúde, é isso? Eu pratico saúde. E, pessoal, olha, daqui do grupo, só a Karina e o Felipe ainda não fizeram, viu? Desafio. Cobrem dos dois aí. Amanhã. E aí, eu vou marcar, eu marco o Felipe faz e me marca, e a gente resolve isso. Combinado. Pessoal, boa noite, uma boa semana para todos e semana que vem estamos aí de novo no Bari Live. Muito obrigado a todos. Boa noite. Beijo, até mais. Obrigada. Eu tinha diabetes, ainda tenho diabetes, mas era de um controle muito difícil, né? Eu tinha muitos problemas de saúde por conta dessa diabetes, tá? Inclusive aí um problema renal que era bastante sério, né? O médico havia comentado comigo, me alertado, inclusive, que se eu não conseguisse controlar os níveis de glicemia, fatalmente eu acabaria fazendo hemodiálise por conta desses problemas. Sim, tenho. Minha mãe era diabética,
meus tios são diabéticos, eu tenho irmãos diabéticos, é aí uma herança familiar também, né? Minha mãe, depois de um certo tempo já com diabetes descontrolado, descompensado, com controle muito ruim, ela perdeu a visão, né? E ela praticamente não enxergava mais, ela tinha muita dificuldade de mobilidade, né? Já não conseguia mais fazer as tarefas do dia a dia ou andar sozinha, né? Quer dizer, isso trouxe uma qualidade de vida muito ruim para minha mãe, nesse período que ela ficou diabética e perdeu a visão. Então, meus irmãos também têm uma série de problemas, não perderam a visão, né? Mas assim, tem as limitações que a doença traz, né? Limitações físicas, limitações psicológicas também, né? Porque, como eu te falei, o diabetes não traz só problemas físicos, né? Ele te deixa depressivo também por conta de toda a situação, de todos os problemas que a doença provoca, né? Então, sua cabeça também não fica legal por conta disso.